Yasmin, só para a gente trazer rapidamente um outro assunto sobre a sabatina de Cristiano Zanin, indicado do presidente Lula para a Suprema Corte. Pois é, Piotr, ele está hoje aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, falo da Câmara, mas ali do outro lado ele está fazendo essa peregrinação pelos gabinetes. Cristiano Zanin, que visitou a bancada do PSD, a maior bancada lá do Senado Federal há pouco, teve diversas reuniões, fazendo efetivamente o tradicional beijamão aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, para garantir um apoio razoável para conseguir a aprovação do nome dele na sabatina que ocorre na semana que vem, no dia 21 de junho. Hoje, o senador veneziano Vital do Rego, que vai ser o relator dessa comissão lá na CCJ, dessa sabatina, melhor dizendo, ele confirmou que conversou por cerca de 30 minutos com Cristiano Zanin, trocaram ali informações. Cristiano Zanin se mostrou muito disposto a qualquer tipo de conversa para esclarecer dúvidas, e o senador veneziano Vital do Rego, ele descartou a possibilidade que houve essa especulação de que houvesse uma pré-sabatina, vamos dizer assim, mas o senador disse que não, essa não é a ideia. Esse tradicional giro feito agora por Cristiano Zanin é efetivamente para esclarecer possíveis dúvidas e não chegar a essa dúvida lá efetivamente no dia da sabatina. A gente tem inclusive uma fala do senador veneziano Vital do Rego, que vai ser o relator da sabatina do futuro ministro do STF. Vamos ouvir. A informalidade está na visita que o indicado, e que todos os indicados, não apenas para o caso específico, a Corte de Justiça maior do nosso país, mas todos os indicados, todas as autoridades que passam na competência constitucional que é conferida ao Senado, fazem. Então, aquele que vai ao senador entregar o seu currículo, defender a sua indicação, se coloca à disposição para tirar dúvida. A informalidade em se retirar e dirimir dúvidas está aí, nessas visitas, que são feitas às vezes individualmente e às vezes são feitas coletivamente com as bancadas. Piotr, rapidamente para entregar a você, o senador veneziano Vital do Rego não quis falar sobre o tempo que vai durar essa sabatina. Há uma expectativa de que seja um tempo grande, duradouro, já que os parlamentares da oposição prometem endurecer as perguntas para Cristiano Zanin, mas a expectativa do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, e até do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é que no mesmo dia 21, no dia da sabatina na CCJ, o nome de Cristiano Zanin já vá à votação lá no plenário do Senado Federal. Muito obrigado, Yasmin Costa, com as informações lá sobre agora esse périplo de Cristiano Zanin pelo Senado da República. Deixa eu trazer Luiz Felipe Dávila para conversar conosco aqui. O Dávila, seja bem-vindo. Boa tarde a você, tudo bem? Boa tarde, Piotr. Um grande prazer estar aqui sempre participando com você. O Dávila, sim, é beijamão o nome disso, não adianta ficar inventando outras histórias, mas é sim uma tentativa de buscar apoio para não ter nenhuma surpresa, que é muito difícil de acontecer, porque a gente viu aí o senador veneziano Vital do Rego, que vai ser o relator dessa indicação de Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Ele é aliado do presidente Pacheco, presidente do Senado, que é aliado do presidente Lula, que é aliado do Supremo Tribunal Federal. É pro forma, né? O tal do debate que supõe uma sabatina também parece que vai ser pro forma, em que, obviamente, apareçam ali heróicos representantes, senadores da oposição, mas tudo indica que já passou, né? Infelizmente, e isso mostra que o Senado não cumpre o seu papel constitucional, que é sabatinar para valer esses candidatos. Zanin, como pessoa física, como advogado, é um ótimo advogado, tanto que conseguiu tirar o Lula da cadeia, né? Mas o ponto não é esse. O ponto que o Senado teria de questionar é justamente a impessoalidade. Como é que alguém que é advogado do presidente da República, que está tentando reescrever a história do Brasil, dizendo que não houve corrupção nenhuma, que as suas acusações... Lula foi condenado em 2 instâncias da justiça por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E aí este advogado pessoal vai se entrar no Supremo. O que isso mostra? Primeiro, que perde a independência o Supremo, porque cada vez mais está ligado, está umbilicalmente ligado à questão política, que é a indicação do presidente. E depois a impessoalidade, alguém que tem uma ligação
muito próximo ao presidente da República. Só para dar um paralelo, Piotr, que é importante, num país sério, como é o caso dos Estados Unidos, quando o presidente George Bush Filho somente pensou em indicar a sua advogada pessoal para o Supremo, não durou 23 dias de bombardeio e ele foi obrigado a retirar o nome da advogada, da Merritt, por causa da resistência das pessoas a colocar na Suprema Corte alguém que violava esses dois grandes princípios constitucionais, que é a impessoalidade e a independência do judiciário. Mas aqui parece que essas questões de valores, né, Piotr, infelizmente, não são mais consideradas como importantes. É apenas uma questão de relação pessoal, troca de favores e aprovar nomes de pessoas que têm uma ligação fortíssima com o Executivo e que isso mina a independência do Judiciário. O Dávila, você fez menção ao critério que deveria ser inalienável da impessoalidade na indicação e que foi completamente quebrado. Essas coisas estão sendo relativizadas demais neste governo Lula. A gente viu no segundo mandato do presidente Lula, até porque aquele boom de commodities, o crescimento da China de 14%, 15%, fazia o Brasil ficar rico. Quer dizer, não ficou rico, o Brasil recebeu muito dinheiro. Ficar rico é outra coisa. Ficar rico revela uma lógica de bem-estar social que não cresceu e se cresceu não foi sustentável. Mas, enfim, as pessoas estão relativizando tudo porque no governo Bolsonaro, sejamos justos, qualquer excesso do presidente, e convenhamos, o presidente Bolsonaro cometeu uma série de excessos, sobretudo do ponto de vista da verborragia, do que falava, aquilo gerava um caos, uma discussão nacional. A gente vê agora o presidente Lula indicando o advogado dele, das relações pessoais dele, que você já explicou, e todos os impedimentos, e tudo isso está sendo relativizado. A gente vê o Zanin circulando, o advogado, o doutor Zanin, circulando pelo Senado da República, como se fosse assim o Rui Barbosa do momento. Ninguém questionaria o Rui Barbosa ao Supremo Tribunal Federal, mas Zanin pode ser questionado. Você tem toda a razão, Piotr. O Brasil do governo Lula vem relativizando todos os valores. A indicação de Zanin é a relativização do Estado de Direito. Mas outras coisas, acabou você de dar uma reportagem sobre o MST. É uma outra relativização da propriedade privada, da santicidade da propriedade privada, que está sendo violada por esses criminosos. E a CPI do MST tem que mostrar o seguinte: sabe quantos milhões de hectares já foram concedidos à reforma agrária no Brasil, Piotr? Sim. 90 milhões de hectares já foram concedidos à reforma agrária. E você sabe do mais interessante, Piotr? Não tem gente suficiente para tomar conta dessas glebas de terra que já foram desapropriadas. Ou seja, não falta terra, o que falta é mão de obra. E quem está dizendo isso é um dos maiores especialistas no assunto, Evaristo de Miranda, que foi presidente da Embrapa. Ou seja, é um governo que joga fora os princípios, ignora os dados e fatos e governa com uma agenda de militância política. Você quer ver outro exemplo de relativização de dados, de valores importantes? Foi o marco do saneamento. Como é que o presidente da República apresenta um decreto-lei para inviabilizar o marco do saneamento, que é para dar saneamento a 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto tratado, para defender o corporativismo das estatais, as indicações políticas. Sim. Relativizou com a aprovação da lei das estatais, para voltar a indicação político nas estatais, que é o epicentro dos escândalos de corrupção. Ou seja, é um governo que vem relativizando todos os valores da democracia. E isso mostra como essa degeneração de valores afeta, sim, a credibilidade das instituições e, portanto, a confiança das pessoas na democracia e preocupadas com o princípio da liberdade, sendo violada a cada dia por ações diretamente encabeçadas pelo governo federal. Dávila, muito obrigado pela participação. Boa tarde a você, hein? Luiz Felipe Dávila conversou conosco. O Zanin, advogado do Lula, evitou. Advogado do então candidato ou cidadão Lula, lá atrás, né? Continua advogado agora das relações pessoais, indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente, o que chama atenção, a regra da impessoalidade foi completamente deixada de lado.
ele está evitando o Sérgio Moro, senador da República, que vai votar, pode sabatinar e tudo mais, né? São 4 horas e 53, não surpreende muita gente. 4 horas